I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up. Muitos desfalques, algumas suspensões, enfim, ele não tinha... O Bauerman foi poupado, mas o Léo Batistão, por exemplo, estava suspenso, o Marcos Leonardo foi poupado, não tinha alguns jogadores importantes, então a maioria deles está voltando. O Lucas Barbosa, o próprio John, goleiro também que fica à disposição no banco, claro que o João Paulo vai ser o titular, enfim, tem mais jogadores à disposição do Busto. Na verdade, praticamente todo o elenco à disposição, exceto o Sandri, aí falando de meio campo, que está ainda, apesar de negativo para a Covid, tem que cumprir os 7 dias da CBF, do regulamento, do protocolo para voltar a jogar no Brasileirão. João Paulo, Auro, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. A dúvida aí se joga o Kaique ou se o Velasquez fica. Zanocelo, Camacho, Léo Batistão e Johan Julio. E na frente o Ângelo e o Marcos Leonardo. E hoje, às 7 da noite, o Santos vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro. Depois, o Tátira pela Sul-Americana, jogo de volta. Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E encerra essas 4 partidas em casa contra o Corinthians, 4 jogos em sequência. Vamos falar do outro lado também, do Flamengo, como chega para essa partida, o Flamengo do Dorival Júnior, que também, mais uma vez, tem mudanças ali no time, tem observações do Dorival para essa partida. Vamos lá com o campinho, então, do Flamengo? Qual deve ser o provável Flamengo para essa partida? Havia expectativa aí de ter o Fabrício Bruno de volta, o Matheus, mas tem questão também de Covid, de esperar os 7 dias. Dúvidas aí, principalmente na linha defensiva, né? O Santos no gol, mas quem joga ao lado do Pablo, se Davi Luiz ou Léo Pereira. Na direita, o Rodinei ou o Mateuzinho. O Rodinei foi bem no primeiro tempo pela Libertadores. Ayrton Lucas na esquerda. E o meio campo, mais uma vez, deve ter o Diego como primeiro homem, o Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. E aí, Cabral, acho que o Dorival está tentando, vem de 2 vitórias consecutivas, mas ainda tentando encontrar um time, ainda com desfalques, por exemplo, não tem o João Gomes suspenso amanhã, não tem o Arão, mais uma vez, ainda se recuperando de Covid, enfim, em meio a desfalques, a opções e a tentar construir um time para a sequência da temporada já bem pressionado, porque já chega em fases decisivas de competições eliminatórias também, né? Eu quero ver muito esse Flamengo quando todo mundo tiver à disposição. A minha primeira impressão da primeira decisão do Dorival, quando assumiu o Flamengo, foi ruim. Aquela da escalação que ele acabou colocando de volta jogadores que há algum tempo não rendem. E ele, aparentemente, ele ainda não se rendeu a essa possibilidade de renovar esse time. A gente tem aí no Flamengo jogadores com histórias fenomenais no futebol, mas que nesse momento, e futebol precisa ser observado dessa forma, né, com um pouco menos de gratidão, por mais que seja um sentimento muito nobre do ser humano, mas no futebol ele não cabe para você decidir escalação. Você tem o Santos que está comprovando aí claramente que hoje é muito mais seguro do que o Diego Alves. E ele começou o processo de trabalho dele com o Diego. Ele começou o processo de trabalho dele usando o Diego. Todos os jogos o Diego entra. Tem sido titular agora, mas também tem muito pela questão dos desfalques. Dá para entender nesse momento a tentativa com o Diego, que foi mal mais uma vez nessa posição especialmente. Aí ele vem com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz também não está rendendo na lateral esquerda. Ele utilizou o Arão. Então, esse processo tem incomodado um pouco. Eu acho que o Flamengo precisa passar por um processo de renovação, primeiramente com a equipe titular, e depois a diretoria também começar a renovar esse elenco, porque tem alguns jogadores que já não rendem há algum tempo e parecem ter cadeira cativa, como o Arão também é outro exemplo disso. Então, quando o time tiver toda a disposição, eu quero ver se de fato ele vai continuar insistindo com esses jogadores ou se ele vai dar um basta. No último jogo, por exemplo, ele não utilizou o Pablo. Ele foi com o Davi Luiz, o Pablo estava à disposição. O Pablo hoje é titular na equipe do Flamengo. E quando você junta ainda mais esses jogadores com menor intensidade no campo, você piora ainda mais a situação. Você põe o Diego junto com o Arão, você põe o Diego, o Arão, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, você vai perder a intensidade de jogo. Não tem como você não perder. Você vai ganhar experiência, mas você está colocando jogadores que não estão rendendo. E aí tudo fica mais difícil. Acho que a primeira coisa que eu quero ver no Dorival é essa, quando o time estiver bem. E para esse jogo especificamente do Santos, preocupa, por exemplo, a falta do João Gomes. O time sente demais a ausência dele, porque ele é o cara que consegue segurar o meio-campo, que consegue, de fato, ser aquela mola propulsora de marcação, de saída, de toque, de passe. E sem ele, o time perde muito esse rendimento. Amanhã, pelo que a gente viu pelo campinho também, Ricardinho, uma mudança menos o volante, até pelos desfalques que ele tem, ele vem jogando com 3. E aí o Pedro entra no ataque ali mais próximo do Gabigol. E aí não tem o Andréas, que já até fez um post hoje na rede social, já falando mais como um torcedor, já trocando a sua identificação até na rede social como um torcedor do Flamengo, porque não foi comprado, enfim, o Flamengo não exerceu a compra
junto ao Manchester, então não joga mais. O Flamengo já está até pensando no mercado em trazer mais volantes, aí talvez até pelo número de utilização, número de volantes que o Dorival tem utilizado, está tentando trazer o Wendel, talvez, do Zenit também, uma possibilidade para o Flamengo olhando o mercado. É muito em cima de, talvez até de qualidade ou de quantidade também, Ricardinho, pensando nesse meio campo do Flamengo agora para essa temporada. Bom, primeiro que eu acho que o Flamengo tem um bom elenco. Sim. O Flamengo tem desfalques, mas se você ver a escalação do Flamengo para amanhã, qualquer outro time no Brasil queria ter esses jogadores aí à disposição, porque é um time que te oferece qualidade. Para o futebol brasileiro, principalmente, ele te oferece opções. Eu acho que o Dorival está tentando encontrar o seu time. Alguns jogadores estão fora, é verdade. Acho que essa questão da gestão ou desses jogadores mais experientes, ele está tentando equacionar, no sentido de colocar, mas mesclar para que o time tenha intensidade. Ele está tentando entender isso, para que o rendimento não caia e para que ele possa conseguir os resultados. Agora, a questão da contratação ou não com a saída do Andrés, acho que tem que ser discutida com o treinador para ver o que ele pensa em relação à montagem do time. Talvez esses jogadores que ficaram, mesmo sem o Andrés, possa suprir a característica de jogador de meio que ele queira, né? Ou até algum outro jovem que possa ser puxado da base, né? I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.